Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel capítulo 32. No 12º ano do primeiro dia do 12º mês, foi-me a palavra do Senhor dirigida nestes termos. Filho do homem, entoa sobre Faraó, rei do Egito, a seguinte ode fúnebre. Jovem leão das nações, pereceste. Era semelhante ao crocodilo no seio das águas. Tu te lançavas nos rios. Com tuas patas perturbavas a água, agitando a torrente. Eis o que diz o Senhor Javé: estenderei sobre ti o meu laço perante grande concurso de povo. Serás tirado para fora na rede. Lá te deixarei sobre o solo, eu te lançarei por terra, farei vir sobre ti todos os pássaros do céu, te darei por pasto a todos os animais da terra, largarei teu cadáver sobre as montanhas, encherei os vales com teus destroços, com o líquido que de ti correr, regarei as montanhas. Teu sangue encherá as torrentes. Quando estiveres morto, velarei os céus, obscurecerei as estrelas, cobrirei o solo de sombras, e a lua cessará de clarear. Eu cobrirei de sombra todos os astros do céu, por tua causa. Sobre a terra estenderei trevas, oráculo do Senhor Javé. Mergulharei na dor o coração de inúmeras gentes, enviando teus cativos entre as nações, a terra que não conheces. Farei tremer por causa de ti numerosos povos, cujos reis serão enregalados de horror. Quando eu brandir diante deles a minha espada, eles tremerão sem cessar pela sua própria vida. No dia de tua queda, eis o que diz o Senhor Javé: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei tombar todo o teu povo sobre o gládio dos guerreiros. Os mais ferozes de todos os povos abaterão o orgulho do Egito. Sua população inteira será aniquilada. Exterminarei todo o teu gado, as margens de teus grandes rios, cujas águas não mais serão perturbadas por nenhum pé do homem, nenhum de animal. Então deixarei repousar as suas águas, farei correr as águas como óleo, oráculo do Senhor Javé. Quando eu houver reduzido o Egito a um deserto, quando ele estiver despojado de tudo o que contém, quando eu tiver ferido seus habitantes, se saberá que sou eu, o Senhor. Tal é o ode fúnebre que cantarão as filhas das nações. Elas a cantarão sobre o Egito e seus habitantes, oráculo do Senhor Javé. No 12º ano, no 15º dia do mês, foi-me a palavra do Senhor dirigida nesses termos: Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o povo do Egito. Faz-o descer, ele e as filhas das nações, as moradas infernais, com aqueles que descem à fossa. Eles tombarão no meio dos que pereceram pela espada. Toda sua força desaparecerá. A elite dos heróis com seus aliados dirão ao faraó, do seio da região dos mortos: não vales mais do que os outros. Desce, deita-te aos pés dos incircuncisos, dos que pereceram pela espada, e lá que se encontra a Síria e todo o seu exército, em torno de seu sepulcro. Todos degolados, feridos pela espada, foram postos seus túmulos no mais profundo da fossa. Seu exército está ordenado em torno de seu sepulcro.
todos degolados, feridos pela espada, eles que haviam semeado terror na terra dos vivos. E lá que se encontra Elã e seu exército em volta de seu sepulcro, todos degolados, feridos pela espada, lá desceram eles, incircuncisos, as moradas subterrâneas. Os que haviam semeado o terror sobre a terra dos vivos levam sua ignomia com os que descem à fossa. No meio desses mortos foi-lhe dado o seu lugar, com suas tropas que rodeiam o túmulo, todos incircuncisos, degolados, transpassados pela espada. Os que haviam semeado o terror sobre a terra dos vivos leva sua ignomia com os que desceram a fossa. Estão colocados entre os mortos. É lá que encontra Mosaque, Tubal e suas tropas em torno dos seus sepulcros, todos incircuncisos, degolados pela espada, eles que haviam semeado terror na terra dos vivos. Eles não jazem entre os heróis que outrora tombaram, que desceram à morada dos mortos com suas armas de guerra, sobre cuja cabeça foi colocada sua espada e seu escudo sobre seus ossos, porque sua valentia era temida na terra dos vivos. Mas tu estarás deitado entre os incircuncisos, entre os que morreram a fio da espada, e lá que se encontram Edom, seus reis e todos seus príncipes, que foram postos a despeito de sua valentia, com as vítimas da espada, ei-lo jazendo com os incircuncisos, entre aqueles que desceram a fossa. E lá que se encontram todos os príncipes do norte, assim como os sidônios, que, apesar do terror inspirado pela sua valentia, lá desceram com os mortos. Eles jazem entre os incircuncisos, entre as vítimas da espada, e traz sua ignomia com aqueles que desceram à fossa. Vendo-os todos, o faraó se consolará de sorte de seu povo, porque o faraó estará transpassado pela espada com todo o seu exército. Oráculo Senhor Javé, a despeito do terror que ela tinha semeado sobre a terra dos vivos, ei-lo que jaz entre os incircuncisos, no meio dos que foram mortos pela espada, o faraó com todo o seu exército. Oráculo do Senhor Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ezequiel, então, 32. Bem, essa profecia foi deixada em 585 a.C., 2 meses depois da notícia da queda de Jerusalém ter alcançado os exilados na Babilônia. Ezequiel profetizou numerosos julgamentos contra muitas nações perversas. Esses juízos tinham um bom propósito, mostrariam que as forças do mal são sempre vencidas e que Deus um dia eliminará todo o mal, tomando o mundo o lugar perfeito que ele planejou. Servem também como advertências de que somente Deus é soberano. Até os governantes mais poderosos, como os faraós, caíram diante de Deus, todos responsáveis perante ele. Embora o faraó pensasse ser um leão forte aos olhos de Deus, não era nada além de um crocodilo, dragão dos mares, que turvava as águas. O julgamento de Deus reduziria Faraó ao seu verdadeiro tamanho. Qualquer pessoa que desafiar o Senhor enfrentará o seu julgamento. Os hebreus acreditavam na vida após a morte para todas as pessoas.
tanto para as boas quanto para as más. Ezequiel predisse que o Egito compartilharia o mesmo destino das nações perversas já enviadas para as profundezas. As palavras aqui são mais poéticas do que doutrinárias. Ver Jó 24:19, o Salmo 15:10, Isaías 38:10 e a nota sobre Mateus 25:46. Os egípcios se preocupavam com a vida após a morte e construíam pirâmides para assegurar o conforto dos faraós na eternidade. Somente Deus controla o nosso futuro e a vida após a morte. Nesses versículos, Ezequiel nos faz vislumbrar o sepulcro onde todos os inimigos de Deus são condenados no julgamento. Muitos deles experimentam o destino que rapidamente impuseram aos outros. Embora a Babilônia não seja mencionada, os leitores de Ezequiel concluíram que, se todas as outras nações seriam julgadas por sua rebelião contra Deus, a Babilônia também seria. Essas palavras confortariam os cativos. Elão era uma nação de valentes guerreiros da região da Síria. Essa nação foi conquistada por Nabucodonosor, como está em Jeremias 47, 34-39. Mais tarde foi reconstruída, tomando-se parte da Pérsia, Meseque e Tubal. Eram territórios localizados ao leste da Síria Menor, atualmente as regiões central e leste da Turquia. Os capítulos 38 e 39, estes territórios são descritos como aliados de Gog, o príncipe-chefe e a sua confederação. O príncipe-chefe de uma confederação. Estão incluídos entre as nações perversas que seriam julgadas por lutar contra o povo de Deus. Os príncipes, como está no versículo 30, do norte era provavelmente os das cidades estado fenícias. No versículo 32, após lermos que as profecias de Ezequiel contra todas estas nações estrangeiras, podemos pensar que ele era um autêntico patriota, mas ele falava somente quando Deus lhe havia uma mensagem. Quando Deus lhe dava uma mensagem, Ezequiel 3:27. Além disso, os profetas fiéis pronunciaram o julgamento de Deus sobre seu povo pecador, da mesma maneira que fizeram contra os inimigos de Deus. Se a Babilônia era inimiga de Deus, porque não foi mencionada nos julgamentos de Ezequiel, talvez porque Deus quisesse nutrir um espírito de cooperação entre os exilados da Babilônia, a fim de preservar seu povo. Deus ainda estava usando a Babilônia para refinar seu povo. Deus quis usar Daniel, um poderoso oficial na Babilônia, para anunciar aos babilônios. Cada capítulo que passa, a gente só vai entendendo o seguinte: todo esse conflito, né? Toda esta confusão toda é porque falta o quê? Porque falta oração, falta comunhão com Deus, falta se render à vontade de Deus. As pessoas fracamente unidas a Deus e que têm pouco desenvolvido o gosto pela oração, o espírito de sacrifício, sobretudo, um guarda habitual do coração. As pessoas precisam buscar esta comunhão. Deus jamais recusa
este hábito à oração insistente e às provas constantes de fidelidade. Ele corresponde sem medida à alma generosa que, mediante propósito sempre renovados, vai pouco a pouco transformando suas faculdades, tornando-as dóceis às inspirações divinas e capaz de aceitar alegremente as contradições, fracasso, perdas e decepções. Veja, a vida interior, a vida de oração, é este caminho de se render ao plano, ao projeto de Deus. Não adianta uma pessoa dizer assim que ela vai se dar bem sem oração. Não, não vai. A própria palavra de Deus mostra para nós, né, todo esse caminho aqui de Ezequiel, Faraó, esse se acreditar, né, numa vida após a morte de uma forma do jeito deles, mas sem voltar o olhar para esse paraíso, para esse céu. Quer dizer, todo o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. E por maior que era a autoridade de Faraó naquela época, morreu, pronto, acabou. Né? Como diz, não passava de uma pessoa talvez muito fraca. Faraó, que fez todo mundo ser escravo dele, mas ele não tinha autoridade nenhuma. A autoridade vinha de Deus, porque ele não tinha autoridade nem de segurar a vida dele, né? A vida dele, ele morreu também, e a vida dele não é dele. Esta vida é de Deus. Toda a nossa vida pertence a Deus. Que sejamos mais íntimos da oração para não cair nos erros de muitos que já tiveram esses erros no passado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.